Como surgiu Cybercops? Por que os efeitos especiais eram tão toscos? Como ele veio para o Brasil? E muitas outras curiosidades. Seja bem-vindo ao tema de hoje, Cybercops, os policiais do futuro. Cybercops, os policiais do futuro. Era uma vez uma empresa chamada Toho. Ela produzia programas de TV e filmes lá no Japão. Ela nasceu nos anos 60. Se você não sabia, ela é a dona da franquia Godzilla. Bom, e aí o que aconteceu foi o seguinte, a Toho estava parada há 9 anos sem produzir nada e ela queria voltar ao mercado e produzir uma coisa diferente. Ela queria lançar uma nova série para a TV de um grupo de super-heróis que seriam responsáveis por salvar a Terra, assim como a sua concorrente já fazia e já fazia muito bem feito naquela época. Estamos falando de ninguém menos que a Toei Company. A Toei era responsável, por exemplo, pelos heróis Changeman, Jiraiya, Charivan, Jaspion, Flashman, Gavan e vários outros. A Toho queria ter os seus próprios heróis, e aí ela viu que estava na moda e fazia sucesso, que eram os Super Sentais, tipo Changeman, Flashman e o estilo dos policiais espaciais, tipo Gavan, Charivan e Jaspion. Então a Toho teve a brilhante ideia de juntar as duas coisas, e foi nessa combinação que ela criou em 1988 os Cybercops, os policiais do futuro. Cybercops, os policiais do futuro. Bom, agora vamos falar das coisas bizarras. A Toho ela estava meio enferrujada, porque ela ficou 9 anos parada. O último trabalho que ela havia feito foi... Ela estava fora do mercado de tokusatsu desde 1979, quando havia produzido o seu último trabalho, Megaloman. Bom, e aí provavelmente o que aconteceu? Como ela estava muito tempo parada, ela decidiu fazer o oposto do que a concorrente, a Toei, estava fazendo. Acontece que a Toei, ela filmava todas as suas séries tokusatsu em película, assim como Hollywood fazia, assim como o cinema fazia. Só que se você já trabalhou com cinema, não sei se você sabe, mas filmar com película é algo muito caro. E a Toho não tinha tanto dinheiro para investir em uma série, principalmente naquela época dos anos 80. E a Toho achou que seria legal fazer diferente. Ela decidiu filmar Cybercops inteiro em vídeo, sim, direto em VHS. A série foi filmada inteira em Betacam, que é um tipo de formato de fita que era muito usado naquela época. Digamos que ela seja como uma fita VHS que possui mais qualidade. Só que não dá nem para comparar as qualidades. A Betacam gravava numa resolução de 500 linhas horizontais. E as películas de 35mm, usadas por Hollywood, tinham o equivalente a 6.000 linhas, 12 vezes mais qualidade. E não é só na hora de filmar a série que a qualidade se ressaltava. Acontece que na hora de editar, a Toei também saía na frente, porque ela conseguia fazer muitos efeitos especiais de qualidade. Agora, a Toho teve que filmar em vídeo, e aí para fazer esses efeitos especiais é que a coisa complicou. Com película, a Toei conseguia fazer efeitos especiais realmente legais e modernos para aquela época. O trabalho ficava realmente coisa profissional. Já com Cybercops a coisa não era tão simples. Como ele era filmado em Betacam, o processo de efeitos especiais era diferente. Eles precisavam filmar o efeito especial em chroma key, depois recortar e inserir em cima da Betacam. É um processo bem mais trabalhoso e que ficava com um resultado muito pior. Resumindo, os efeitos que a gente assiste em Cybercops, eles eram gravados separados, depois inseridos em cima da fita Betacam. Por isso muita gente diz que os efeitos em Cybercops eles eram muito toscos, eles eram ridículos. Bom, foi por causa desse processo. Mas apesar disso tudo, sendo tosco ou não, eu continuo gostando de Cybercops da mesma forma.
agora aquela pergunta, aquela pulga que fica atrás da orelha: como que Cybercops veio parar aqui no Brasil? Tudo começou com esse homem, Nelson Sato. Ele tinha uma videolocadora chamada de Brasil Home Video. Aliás, o Nelson Sato foi responsável por trazer para o Brasil Akira, Topodidio e Dr. Hollywood. Nelson Sato tinha contato direto com a Toei Animation. Sabendo disso, inclusive, foi que Toshikiko Egashira conversou com o Nelson Sato, pegou os contatos e foi para o Japão negociar Jaspion e Changeman. Pois é, foi tudo graças ao Nelson Sato. Bom, o problema é que a empresa do Nelson estava falindo, então ele tentou dar uma última tacada, uma última tentativa. Quando ele viu o sucesso que os seriados japoneses estavam fazendo no Brasil, ele percebeu que todos eles eram da Toei Animation. Então, em sua última tentativa, ele fez o que ninguém havia feito. Foi atrás da concorrente da Toei, a Toho. Foi assim que a Toho apresentou sua novidade, e Sato viu ali uma oportunidade, já que Cybercops realmente era algo diferente. Tinha um visual mais moderno e mais agressivo do que os outros seriados. O Sr. Sato então decidiu apostar suas últimas fichas em Cybercops. Enquanto isso, Jaspion e Changeman estavam bombando por aqui. Nelson Sato voltou para o Brasil e saiu oferecendo seu novo seriado para todas as emissoras, dando tiro para todos os lados. Estou trazendo um seriado japonês diferente de tudo que já passou no Brasil. E o primeiro a se interessar foi o Sr. Silvio Santos. O problema é que o SBT se dispôs a pagar apenas 10% do valor que o Sr. Sato pediu. Só que aí a Rede Manchete disse: eu compro, eu pago o valor que você quer. E foi assim que Cybercops veio para o Brasil e foi parar na Rede Manchete. Bom, e aí em 1990 ele estreava na Rede Manchete, mas ele foi bem planejado. Cybercops foi estudado, ele foi planejado para que estreasse realmente no Dia das Crianças. E depois da estreia, todos felizes, viva, Cybercops é show, valeu Manchete. Só que não, depois da estreia é que começou a palhaçada. O Sr. Sato e a Manchete combinaram uma bela bagunça. Cybercops começaria passando os 10 primeiros episódios, e aí começariam os famosos reprises. Vamos passar do 1 ao 10 e aí passamos o 11. Aí vamos reprisar os 11 e passamos o 12. Aí reprisamos o 12 e passamos o 13. E para piorar, no começo, Cybercops nem passava todos os dias. Passava só segunda e quinta. Eles são equipados com a mais alta tecnologia, blindagem pesada e força máxima. Cybercops, o novo esquadrão de combate ao crime está pronto para a ação. Saturno, Marte, Júpiter, Mercúrio, os policiais do futuro. O ano 2000 já tem heróis. Cybercops, toda segunda e quinta no Clube da Criança, 13h. Então imagina a enrolação que era. Tudo porque Cybercops tem apenas 34 episódios. E aí a Manchete queria explorar ao máximo o que desse da audiência. E aí com o sucesso, vários produtos no Brasil começaram a ser vendidos com a marca da série. Tivemos álbum de figurinhas, gibis e brinquedos. Só que os brinquedos não eram fabricados no Brasil. A Estrela, fabricante brasileira, até se interessou na época, estudou os produtos japoneses e como fabricá-los por aqui. Mas no fim das contas, achou que seria muito caro, um investimento alto demais, e desistiu da ideia. Por isso, todos os brinquedos da série eram importados, e por isso custavam tão caro. Cybercop Go! Black Chamber! Cybercop が Black Chamber でパワーアップ砕け切り裂けジュピター GO! サンダーアーム君のサイバーコップは誰だサイバーコップジュピタービットサイバーコップ君のアクションが音になるサンダーアームで君もジュピターだローリングチャージャーでパワーアップ9種類の音が出るサイバーコップサンダーアーム劣化剣も戦え
Agora chega mais, chega mais. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu era amigo do Júpiter. Eu conversava todo dia com o Júpiter, sério, tô te falando. Não acredita? Tô falando sério, a gente batia altos papos, trocava altas ideias. Ei, criançada! Vocês gostariam de conversar com o Cybercop Júpiter? Gostariam? Então anota aí, 900-0474. Este é o telefone dele, 900-0474, Cybercop Júpiter. Ele tem super novas aventuras diferentes para contar todos os dias. É demais! O que você está esperando? Pede para a mamãe ligar para você, 900-0474. Meu, vocês viram isso? 2,70 por minuto pra falar com o Júpiter, sério? Meu, então a gente tá falando de 1994. Você tem noção de quanto é caro 2,70 naquela época? Com 2,70 você ia no McDonald's, comprava um Big Mac, fazia um super lanche com Coca-Cola e batata frita. Com 2,70 na cantina da minha escola eu comprava uma Coca e um salgado. Eu fico pensando quem que podia ligar pra falar com o Júpiter. Tipo, eles exploravam as crianças, era muito caro. Mas sei lá, a ligação devia ser cara também, porque o planeta Júpiter fica bem longe mesmo da Terra. E muita gente pergunta, é verdade que Cybercops fez mais sucesso aqui no Brasil do que no Japão? Sim, é verdade. O problema no Japão foi o seguinte, a Toho, ela investiu muito pouco dinheiro para produzir o Cybercops e para divulgar a série. E lá no Japão eles estão acostumados com super produções, que é o que a Toei fazia. Como aqui no Brasil tudo era novidade, quando o Cybercops chegou como sendo algo diferente, num ambiente, num lugar aqui no Brasil onde tudo era novidade, eles se destacaram por ser diferente. Então a gente gostava, mas lá os japas eles eram mais exigentes. E o outro ponto é que lá no Japão a Toei ela é líder de mercado e a Toho estava nascendo como concorrente. Para você entender a comparação, seria como se a Globo produzisse uma novela e aí vem a Record e produz outra novela. Qual novela vai ter mais Qual novela vai ter mais Qual novela vai ter mais Ai, que burro, dá 0 pra ele. Qual novela vai ter mais audiência? A novela da Globo, é lógico. Então é mais ou menos isso, a Toei lá é líder e a Toho era o segundo colocado ou a concorrente que estava tentando ganhar mercado. E você sabia que quase que Cybercops virou uma novela brasileira? Aconteceu o seguinte, você lembra dos Power Rangers? Então, e você já assistiu o nosso vídeo Você Não Sabia Power Rangers? Se você não assistiu, clica aqui no quadrado e assista. Nesse vídeo a gente explica como Power Rangers é na verdade uma adaptação de um seriado japonês, o Zyuranger. O que aconteceu é que o Ain Saban comprou os direitos da série japonesa para os Estados Unidos e adaptou Zyuranger. Ele fez uma versão americana do Zyuranger em 1993. Isso está tudo bem explicado em nosso vídeo. Bom, então, aqui no Brasil, quase que nós brasileiros fizemos a mesma coisa com Cybercops, quase que na mesma época. Um dia o Sr. Sato e o Jaime Bom Jardim, que na época era diretor de TV lá na Rede Manchete, eles se sentaram e conversaram sobre uma ideia. Eles conversaram sobre a possibilidade de pegarem as fantasias do Cybercops e montarem uma novela brasileira. Então imagina a coisa bizarra que ia sair disso. Se você já acha Power Rangers ruim, pensa num Cybercops brasileiro. Vive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás, yeah. Resolvi pensar em nós, yeah. Vou te levar daqui, vou te levar, yeah. Te levar daqui, yeah. E aí o que aconteceu foi que os dois eles não chegaram num acordo, o tempo era muito curto e bem nessa época o Jaime Bom Jardim estava atolado de trabalho porque ele estava para começar uma das suas grandes produções e mais famosas, que foi a novela Pantanal. Por
causa disso as conversas esfriaram e aí não teve novela Cybercops brasileira, ainda bem. E aí com a ideia da novela cancelada, o Sr. Sato teve uma outra ideia. O que eu vou fazer com as fantasias do Cybercops? Eu vou montar o circo do Cybercops. Naquela época dos anos 90, estavam na moda os circos para divulgar as séries. Aqui no Brasil a gente já tinha tido, por exemplo, o circo do Jaspion, que fez muito sucesso. Teve o circo do Changeman. Pra quem você tá torcendo? Para forças do mal, pras forças do mal ou pro Cybercops? Cybercops. Então, aí o Sr. Sato teve a ideia de montar o Circo Show dos Cybercops. Por isso que em 1994, os Cybercops apareceram no programa do Gugu e começaram a dançar e rebolar. Eles foram lá para divulgar o circo que estava em São Paulo. Marte, Saturno, Mercúrio. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. E agora vamos ver um pouco dos bastidores da série, imagens inéditas das filmagens e produções. E agora vamos a mais algumas curiosidades da série. Diferente da maioria dos tokusatsus, em que os atores nunca faziam as cenas de luta dentro da armadura, como o Jaspion ou Changeman, porque os produtores tinham medo que acontecesse algum acidente, e também porque os atores não sabiam artes marciais. Em Cybercops, os próprios atores eram seus action suits, ou seja, eram eles mesmos que faziam o papel de ator na série, e que também iam pra luta na hora do vamos ver. Os 4 Cybercops eram da JAC, Japan Action Club, uma escola de dublês que forma os atores substitutos que são usados nas séries para levar porrada. O inimigo dos Cybercops lembra muito o Zordon dos Power Rangers. Teria Saban copiado os Cybercops? O episódio piloto foi gravado de forma simples. Não há pessoas civis, apenas os próprios atores. A ideia da produtora era apenas mostrar os heróis e os vilões, e mostrar o conceito para Toho. O episódio nunca foi usado, mas muita gente conseguiu assistir porque anos mais tarde ele vazou na internet. Mikashiba, a Tomoko, na época tinha apenas 16 anos, acredita? Ela era cantora e inclusive é ela que canta a trilha final. Ah, e aproveitando, existe um boato que diz que era para Tomoko também ter sua unidade cyber, mas a ideia teria sido descartada por falta de dinheiro. Esse boato, na verdade, é uma grande confusão. Acontece que houve um episódio que foi comentado que a Tomoko teria sua unidade cyber, mas aí faltou grana. Mas isso é parte da história, é parte do próprio roteiro, não tem nada a ver com a Toho. Droga! Shogo, o Cybercop verde, mesmo após participar de outras séries, filmes e programas de TV, era sempre muito lembrado como o Cybercop verde. Então ele tentou fazer um remake do Cybercops, uma versão moderna, criou o roteiro e tudo, mas aí ninguém comprou a ideia. Shogo entrou em depressão e cometeu suicídio em 2002. Se você quiser saber mais sobre isso, recomendo que assistam ao documentário produzido pelo canal Tokudoc. É só clicar aí na tela. É isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo.
Obrigado pela audiência, por terem assistido até aqui. Primeiramente eu quero agradecer ao Danilo Modolo, nosso colaborador do canal, que ajudou a construir aí a pesquisa e o roteiro desse vídeo. E ele tem um canal no YouTube que é muito show de bola, que vale a pena você conferir, é o canal Tokudoc. Ele faz documentários sobre diversos tokusatsu. O endereço está aqui na tela. Confere lá o canal do Danilo, que é o nosso mais novo colaborador do canal. Valeu, Danilo. Siga-nos nas redes sociais e também em facebook.com/canal Você Não Sabia. Lembre de deixar o seu like, seu gostei e comentar aí o que você achou desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Aquele abraço.